Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Zedu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Rapaz, essa semana, esses últimos dias, na verdade, né, a gente vem acompanhando uma questão de família com o Estênio Garcia, né? Ele entrou com uma notícia crime contra a ex-mulher, as filhas, em mais uma tentativa de reaver um apartamento lá no Rio de Janeiro. O imóvel tinha sido transferido para as herdeiras e ele alega também abandono por parte das filhas, dizendo que não conversa com elas desde 2023, quando começou essa ação toda. E aí eu te pergunto, abandono de idoso pode tirar a herança do filho na justiça? Só pegando como exemplo o caso do Estênio Garcia, que é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, mas isso deve acontecer em outras famílias também, né, Zedu? Como é que fica isso? Famosa, pública e capixaba, né? E capixaba, é verdade. E capixaba, que é mais importante nessa história toda. Patrícia, o nosso código vai prever duas hipóteses de perdimento da herança. São os casos de indignidade e os casos de deserdação. Indignidade é uma pena, uma sanção civil que é definida na lei. E ela decorre de condutas gravíssimas que são taxativamente listadas no nosso Código Civil. E aí pode atingir a qualquer herdeiro, tá? Uhum. E vai basear numa presunção de que o falecido não iria gostar de deixar os bens para aquela pessoa que praticou contra ela uma ofensa gravíssima. E eu digo presunção porque no caso da indignidade, não é o autor da herança, né? Não é o dono dos bens que vão ser transmitidos que faz nada. Na verdade, os herdeiros que se sentirem prejudicados é que depois do falecimento vão adotar as providências cabíveis. E aí, nas hipóteses de indignidade, que estão previstas lá no artigo 1814 até 1818 do nosso Código Civil, tem lá as hipóteses de homicídio, que pode ter tentado ou consumado, né? Tanto um quanto o outro. Crimes contra a honra, atos que atentem contra a liberdade do falecido de fazer seu próprio testamento, coisas graves, né? Então tá lá, ó, acusação de calúnia, né? Contra o autor da herança, enfim, são atos que causam uma perplexidade tal que a gente presume que o autor da herança não iria gostar de deixar os valores para aquela pessoa. Mas nós temos também uma outra situação em que o autor da herança voluntariamente vai manifestar em testamento, e tem que ser em testamento, a exclusão de alguém da herança. Só os herdeiros necessários, tá? O que são herdeiros necessários? Ascendentes, descendente, cônjuge, companheiro. Os herdeiros facultativos, tipo irmão, tio, não precisam ser deserdados, porque se o autor não dispôs sobre aqueles bens no testamento, eles já não vão levar nada mesmo. Isso aí é fundado na vontade expressa do autor da herança, que é manifesta em vida. E aí nós teríamos as hipóteses, né, que podem causar a deserdação, além das mesmas causas da indignidade. Nós vamos ter também as ofensas físicas, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta, com o padrasto, desamparo do ascendente em momento de grave enfermidade. Então, olha bem, se você desampara os seus ascendentes no momento da enfermidade, esse ascendente pode, por meio de um testamento válido, te tirar da herança. Deu para entender, Patrícia? Claro, com certeza. Aí eu te pergunto também, quando um conflito familiar chega à justiça, a gente pode dizer que acabou o limite? Onde é que é o limite entre proteção e controle dentro da própria família? Questão de diálogo que, poxa, foi embora, né? Quando você acaba judicializando um caso como esse. O que a gente pode falar sobre essa relação familiar?
A judicialização está uma esfera, está um nível abaixo da violência, né? Uhum. Porque normalmente, quando faltam as palavras, quando a palavra não dá conta de mediar os conflitos, as pessoas normalmente partem para a violência. E muitas vezes a judicialização é sim uma forma de praticar uma violência. Hoje nós temos até os juízes bastante atentos ao que a gente chama de assédio processual, que é usar indevidamente o processo com petições repetidas, com um monte de ação que você entra só para perturbar a vida do outro. A gente tem aquele ideal de que a justiça é para proteger os direitos. Mas se a gente está em família, o ideal é que a gente faça uma autorregulamentação, uma autorregulação desses direitos, uma autoproteção dos direitos. Porque, afinal de contas, o que a gente imagina é que foram todos criados num ambiente de amor, de conversa, de algo, mas, e sempre há um mas, nem tudo na vida familiar são flores, não é, Patrícia? Uhum, A é gente verdade. sabe que muitas coisas, às vezes, dão errado dentro das próprias famílias. Então, não resta saída se não buscar o judiciário, que deve, sempre que possível, procurar reaproximar essas partes que estão no litígio. E veja bem, o Estado, o juiz, não tem função de terapeuta. Uhum. Ele não está ali para fazer terapia familiar, para reunir a família. Mas ele tem que ter a sensibilidade de entender que aquele conflito ali não é igual a um conflito de duas pessoas que nunca mais vão se ver ou que não tem qualquer vinculação, né? Do Uhum. tipo, você invadiu um terreno, você nem conhece o dono do terreno, a pessoa vai lá e diz, mais um filho, vai ter sempre um batizado de um sobrinho ou de um neto, vai ter sempre a formatura de alguém, vai ter sempre, enfim. Então, o Estado, o Poder Judiciário tem que estar sempre atento a isso nos conflitos familiares, tem que tratar com isso de uma forma um pouco mais sensível. E sim, é muito ruim, né? Porém, Patrícia, há aquele ditado que é uma brincadeirinha até pesada, vamos dizer assim, até um pouco sórdida, que vai dizer o seguinte: a gente costuma dizer, quer conhecer seu namorado, case com ele. Quer conhecer o seu marido, separe. Quer conhecer os seus irmãos, espera papai morrer. Gente, e é verdade, Então, né? na verdade, em algumas circunstâncias e situações, as pessoas acabam se revelando e nem sempre se revelam da forma como a gente Espera. gostaria que acontecesse, né? Uhum. Então, e aí nos momentos de doença também, onde a gente vê que abandono de idoso. E o pior, Patrícia, não é só quando há abandono, não. Nós sabemos muito bem que em alguns casos vai além do abandono, vai a exploração. Eu estou cansado de ver casos de idosos que são, às vezes, trancafiados num cubículo dentro de uma casa para que os seus netos ou seus filhos usem os cartões de previdência social para poder obter vantagem própria. Isso é lastimável, é crime, é uma coisa absurda, mas infelizmente acontece. Gente que usa os pais não para proteger, que tem os pais consigo não para protegê-los, para garantir um fim de vida digno, mas para explorar uma aposentadoria que recebem ou coisa que o valha. É muito triste, tá, Patrícia? É muito triste. É verdade. Zedu, te agradeço mais uma vez por estar conosco nesse feriado estadual. Fez questão de conversar com a gente ao vivo aqui na CBN para tratar desse caso. Muito obrigada mais uma vez. A gente conta com você de novo na segunda-feira que vem. Boa semana, viu? Boa semana para todos nós e viva Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo. É isso aí. Obrigada, Zedu. Um abraço grande.